No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os ciclos reprodutivos. Fica comigo! Olá, aluno! Olá, aluna! Se você ainda não está inscrito neste canal, não se preocupe. Basta apenas você clicar nesse botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo e assim você vai ficar sabendo de tudo que for postado nele. Combinado? No vídeo de hoje, nós vamos falar então sobre o tema ciclos reprodutivos. Este tema está dentro deste arquivo chamado Resumos de Biologia e através dele, então, nós vamos relembrar alguns conceitos importantes sobre este tema, tá? Então, peço que vocês acompanhem comigo essa parte aqui. Vamos entrar no sumário, tá? Nós vamos entrar no item seres vivos e a partir dele nós vamos entrar aqui no item ciclos reprodutivos. Dentro, então, desse tema, nós vamos agora trabalhar esta informação e entender um pouquinho mais o que seria esses ciclos reprodutivos. Bom, é importante lembrar que existem dois tipos de reprodução. O tipo que a gente chama de reprodução assexuada, tá? Onde você vai produzir clones, que são aqueles indivíduos geneticamente iguais. E existe a reprodução sexuada, onde você vai produzir indivíduos, né, que são a misturinha aí dos pais, ou seja, existe uma mistura genética e com isso você proporciona uma variabilidade genética desse indivíduo, ok? Se a gente olhar agora para essa imagem aqui, ó, tá, da mandioca, né, nós temos aqui a mandioca, ela pode fazer tanto a reprodução assexuada quanto a reprodução sexuada. Se você tirar um pedaço do caule dela e enterrar, você vai estar utilizando a forma de reprodução assexuada. Você estará criando indivíduo geneticamente igual. Agora, se você esperar que essa planta ela tenha a flor, que ela gere um fruto e que desse fruto saia sementes, né? Você então enterrar essas sementes, você vai estar então proporcionando aí uma reprodução sexuada, ou seja, esta nova planta, ela já não vai ser um clone, porque a partir da reprodução através da flor, né, nós temos aí uma mistura do material genético. Então, é isso que a gente tem nesta representação. Bom, o que é importante também saber, né, com relação aos esporos e com relação aos gametas? Quando a gente fala de plantas, né, os gametas, eles vão ser produzidos através de uma divisão celular chamada mitose. Essa divisão mitose, ela simplesmente divide a célula e ela mantém o seu número de material genético. Se for uma célula 2N que se dividir, né, ela vai gerar descendentes, né, células 2Ns. Se for uma célula N que se dividir por mitose, ela vai manter, então, o seu material genético em cada célula nova de N também. Então, a mitose é uma divisão celular que ela mantém a quantidade do material genético, diferente do que ocorre com os esporos, que os esporos eles são produzidos através de uma divisão celular chamada meiose. Neste caso, eu tenho o quê? A célula que tem todo o seu material genético vai se dividir em duas novas células. E essas duas novas células vão ter apenas a metade do seu material genético. Então, a meiose é uma redução do material genético, perfeito? Então, isso vocês não podem esquecer. Vamos falar dos três tipos de ciclos, né, reprodutivos que a gente encontra. O primeiro deles é o ciclo, então, aplonte, também chamado de aplobionte. Ele é uma reprodução sexuada que pode acontecer, então, em algumas algas unicelulares ou algas coloniais. Ele está representado aqui nesta imagem, tudo bem? Vamos partir do momento que eu tenho a fecundação, né, dos gametas e eu dou origem a uma célula agora chamada zigoto. Essa célula, ela contém, né, ela contém todo o material genético, então ela é uma célula, né, é uma estrutura diploide. Por isso que nós usamos a representação 2N. Essa célula, né, ela vai então produzir os seus esporos, né, ela vai crescer e vai produzir os seus esporos. Quando ela for produzir os seus esporos, ela vai utilizar aquela divisão celular meiose.
Então, ela vai sair de uma célula que contém todo o seu material genético e vai produzir, então, esporos que possuem apenas a metade do seu material genético. Então, cada esporo vai conter apenas metade do material genético. Esses esporos, então, vão se dispersar, vão crescer através de uma divisão chamada de mitose e vai formar novos adultos. Esses adultos agora, eles não têm todo o material genético. Eles têm apenas parte desse material genético, por isso que aqui embaixo está representado com a letra N. Cada indivíduo vai produzir, então, aí os seus gametas, né? Como ele já tem metade do material genético e os gametas devem conter metade do material genético, a sua divisão celular vai ser através da mitose, porque ela vai manter a quantidade do material genético nos seus gametas. Esses gametas, por algum motivo, vão se encontrar, vai ocorrer a fecundação, e aí eu inicio o ciclo, né, novamente com uma célula, de novo, com todo o material genético. Então, percebam que nessa imagem, esta parte aqui de cima, puxado para este azul, é o ciclo onde o indivíduo ele contém todo o seu material genético. Então, é um indivíduo diploide. Nesta parte aqui de baixo, nós já temos o indivíduo, né, que tem apenas a metade do material genético. Então, é a parte do ciclo que a gente chama que ela é haploide, perfeito? Quando nós temos uma meiose, próximo do zigoto, nós chamamos de meiose zigótica ou meiose inicial. Então, são termos que vocês podem encontrar aí de acordo com o exercício ou de acordo com o autor, né, da literatura que vocês estiverem, então, utilizando. Vamos dar continuidade, vamos falar de um outro ciclo, que é o ciclo agora chamado de ciclo diplonte ou diplobionte. Neste caso, também é uma reprodução sexuada, né, entre algas, que ocorre entre algumas algas e entre alguns animais, tá? No mesma situação, nós temos um momento em que ocorre o indivíduo ele é diploide e momento em que ocorre em que o indivíduo ele é haploide. Vamos partir de um indivíduo adulto que tem todo o seu material genético. Ele vai então sofrer uma meiose para que ele possa produzir os seus gametas. Então eu saio de um indivíduo que tem todo o seu material genético e vou para células que contêm apenas metade desse material genético. Cada gameta, né, então, vai conter a metade, e quando eles se encontrarem, ele vai formar uma célula, né, chamada zigoto, que vai conter todo o material genético novamente. Essa célula, ela vai crescer e se desenvolver através de uma divisão celular chamada mitose, que é essa divisão que mantém aquela quantidade de material genético, até formar um indivíduo adulto. Então, aqui eu fechei um ciclo, né, aonde eu tenho uma parte aqui de cima, vai ser o indivíduo diploide, com todo o material genético, e uma parte aqui, aonde eu vou ter, então, um indivíduo, né, haploide, com apenas, né, ou estruturas haploides, com metade do material genético. Perfeito? Antes de mudar de ciclo, o que é importante falar? Que quando a meiose, ela acontece próxima à produção dos gametas, nós chamamos de meiose gamética. Também pode ser chamada de meiose final. Então, observem que, dependendo da literatura, né, o autor pode usar, então, meiose gamética ou meiose final. O último ciclo é o ciclo aplonte-diplonte, também chamado de haplodiplobionte, né, nomezinho comprido. Mas ele vai representar também uma fase dessa reprodução. Eu vou ter ali aquela estrutura com todo o material genético e outra fase da reprodução onde a estrutura vai ter a metade do material genético. Esta é uma reprodução sexuada que ocorre também em algumas plantas e em algumas algas, tá? Vamos partir de um indivíduo adulto chamado esporófito. Isso aqui nós vamos falar de esporófito e gametófito, vai ser muito comum quando a gente falar sobre briófitas e pteridófitas, tá? Então vamos lá, o indivíduo esporófito, ele vai então possuir a quantidade do seu material genético completo. Ele vai ter na sua estrutura, né, ele vai ter uma região chamada de esporângio, e o esporângio ele é responsável pela produção dos esporos. Para que eu possa produzir esporos, eu preciso então sair de uma célula, né,
da diploide, onde eu tenho todo o material genético, e através da meiose, então, eu vou produzir agora células que tenham apenas a metade desse material genético. Então, os esporos agora passam a ter metade do material genético. Cada esporo que cair numa determinada região vai crescer. Esse crescimento ocorre através de uma divisão celular chamada mitose, na qual vai manter a quantidade do seu material genético. Ele vai formar um indivíduo agora chamado gametófito. Esse gametófito, então, ele vai produzir o quê? Gametas. Essa produção de gametas aqui, ela vai ocorrer de forma também por mitose, porque eu já tenho metade do meu material genético, eu não preciso mais dividir, então eu vou produzir gametas, né, mantendo essa metade do material genético. Esses gametas, por algum motivo, vão se encontrar, né, vai ocorrer a fecundação e eu vou formar um indivíduo chamado zigoto com todo o material genético novamente. Ele vai crescer através de uma divisão chamada de mitose, porque ele vai manter a quantidade do material genético até chegar aí no indivíduo que nós iniciamos o ciclo, que é o esporófito. Então, vocês percebam que aqui eu tenho uma fase diploide da minha reprodução e aqui embaixo eu tenho uma fase haploide dessa reprodução, tudo bem? O que é importante vocês saberem? Que quando a meiose ela é próxima à produção de esporos, nós chamamos de meiose espórica. Também pode ser chamada de meiose intermediária. Então, o que às vezes confunde, né, nesse tema é a questão da meiose ser zigótica, ser gamética ou ser espórica. Outro fato que pode influenciar vocês, o fato da meiose ser inicial, intermediária ou final. É isso que confunde a cabecinha de vocês, mas não tem erro, perfeito? É só lembrar de alguns detalhes. Se eu estiver com a meiose próxima da minha produção de esporos, é uma meiose espórica. Se a minha meiose estiver próxima dos meus gametas, é uma meiose gamética. E se eu voltar aqui no slide anterior, ó, deixa eu deixar aqui, vou voltar no meu slide anterior, deixa eu tirar. Eu tenho aqui, ó, uma meiose próxima do zigoto. Se é próxima do zigoto, ela é uma meiose zigótica. Tudo bem? É só observar onde está a meiose. Próximo de que fase desse ciclo? E aí não tem erro. Vamos dar continuidade, então, vamos falar agora desta questão aqui, ó, tá? Da questão A e dessa questão B. Quando nós estamos nos referindo, tá, a um ciclo haplodiplobionte, que é este ciclo aqui, eu vou ter o indivíduo adulto, né, chamado de esporófito. Então, esse indivíduo adulto, deixa eu colocar aqui, esse indivíduo adulto seria o esporófito. Ele vai produzir o meu esporo, então ele vai produzir o meu esporo aqui também. Esse esporo vai dar origem a um outro indivíduo, né? No caso deste ciclo aqui, ó, o outro indivíduo agora é o gametófito. Então, essa aqui seria uma representação simplificada, né, deste ciclo aqui, ó, desta fase deste indivíduo esporófito, produzindo esporos e depois produzindo o indivíduo chamado gametófito. E nesse detalhe B, nós temos dois indivíduos adultos separados. Então, nós estamos olhando para este ciclo aqui, o ciclo diplobionte, aonde eu tenho o indivíduo macho, que vai me produzir o gameta masculino, eu tenho o indivíduo fêmea, que vai produzir o meu gameta feminino. Vai ocorrer a união e deles vai surgir um indivíduo, um novo indivíduo. Então, aqui eu tenho um adulto, né, um adulto macho, teria um adulto fêmea, que iriam produzir os seus gametas, o macho produz o gameta masculino, a fêmea produz o gameta feminino, e na união desses dois indivíduos forma uma célula zigoto, né, forma esse único indivíduo que vai crescer de novo, tudo bem? Então, aqui a gente chega ao final, né, dessa nossa explicação. Vou voltar aqui só para vocês verem, né, que eu estou trabalhando, né, com um arquivo que ele é interativo. Volto para a questão do sumário, né, faz parte deste arquivo resumos de biologia,
E caso você tenha gostado deste vídeo, né, não deixe de deixar o seu like. Se você gostou desse arquivo, entre em contato ali no que aparece na descrição do vídeo para você ter mais informação a respeito deste arquivo. E saiba que o seu feedback ele é muito importante. Então, se você tem dúvida ou se você tem alguma pergunta, deixe ela ali no comentário que assim que possível eu já respondo para você, ok? Vou ficar por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade e bons estudos!